Quem nunca trabalhou em um ambiente tóxico? Acho que se eu perguntar isso numa sala de 1.000 pessoas, 999 vai responder que sim, já trabalhou em um ambiente tóxico. E isso não quer dizer só da presença física ali, né? Porque quando a gente fala ambiente de trabalho, não estamos falando de paredes, mas sim de relações. E essas relações acontecem tanto no trabalho presencial quanto no trabalho home office. E lidar com isso, a gente sabe que é desafiador, né? Eu poderia já dar um conselho de cara: sai desse emprego. Só que a gente sabe que no final do mês a gente tem o quê? Boleto para pagar. E não é só simplesmente sair assim de uma hora para outra. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do programa. Se você quiser me conhecer, vai lá no meu Instagram, @juaguilar, ou no Instagram do Sua Manhã, que é @suamanhã. Me conta, você já trabalhou num ambiente tóxico? Como que foi pra você essa experiência? Como você conseguiu sair dela, ou você não saiu dela, você permanece nela? Me conta, o que você fez aí? Você conseguiu usar a positividade? Ou você tá em busca da positividade? Eu vou ficar muito feliz em saber a sua história, né? E se você gostar depois dessas dicas, compartilhe com alguém, compartilhe com algum colega que você acha que também tá vivendo nesse momento de um trabalho tóxico, de um trabalho pesado, né? E que talvez precise aplicar essas dicas aí para que o dia seja mais leve. Porque, gente, a gente passa a maior parte do nosso dia fazendo o quê? Trabalhando. E é muito pesado para nossa saúde física, mental, emocional. Ficar num ambiente assim o tempo todo e a gente não saber gerenciar isso. Porque que nem eu falei no comecinho. A gente não pode simplesmente, às vezes, né, chegar e falar: tchau, dane-se, vou embora, não quero mais isso. Dá vontade, né? Dá vontade de mandar tudo para aquele lugar, explodir tudo, mas a gente sabe que não pode. Nós temos o quê? As nossas obrigações financeiras, né? Temos os nossos sonhos, as nossas metas que a gente precisa, e às vezes demora, é um processo para que a gente consiga mudar de emprego. E às vezes também a gente vai mudar de emprego e vai lidar com as mesmas situações. Então, às vezes é melhor a gente mudar a forma pela qual a gente encara aquilo do que ficar mudando de emprego. Mas óbvio que se for uma coisa insustentável, muda. Porque ninguém merece ficar vivendo num ambiente tóxico. Que é a mesma coisa que eu falo sobre pessoas negativas. Às vezes a gente até tenta mostrar para aquela pessoa como ela pode melhorar. Mas se ela não melhora e ela só tá ali toda hora influenciando a gente, emanando coisa negativa pra gente, sai fora. Porque a gente é influenciado. Por mais que a gente lute, vai chegar uma hora que aquilo vai pegar na gente, né? Então é melhor a gente se recolher. Mas tá, né? O que a gente pode fazer para proteger a nossa mentalidade, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional de um ambiente tóxico desse, né? Eu vou falar pelo lado da positividade. Eu acho que um primeiro passo importante é a gente manter a nossa mente focada nos nossos objetivos e metas. A gente se lembrar o porquê que a gente está trabalhando e o que esse trabalho vai fazer a gente alcançar. O que a gente quer alcançar com isso? Porque a gente focando no objetivo, no que a gente quer alcançar, a gente ajuda a manter a motivação e muda o foco para uma perspectiva positiva. Aquela coisa tóxica que está acontecendo, aquele negócio que está te irritando, você vai diminuir ele, fortalecendo, né? Quando você fortalece os seus objetivos e o que você quer alcançar. Então, você vai fortalecer o seu objetivo, o seu sonho. Eu tô nesse trabalho porque eu preciso ter experiência para conseguir mudar de emprego. Eu tô nesse trabalho porque eu preciso pagar as contas. Eu tô nesse trabalho porque eu quero fazer a viagem tal e depois dessa viagem eu vejo o que eu vou fazer. Então, fortaleça o seu objetivo maior pelo qual você está naquele trabalho para que aquela situação ruim que você está vivendo se diminua. Então, quando você aumenta uma coisa, a outra diminui. Outro ponto. Tenta ter um equilíbrio saudável, né? Então, o que é ter
tentar manter um equilíbrio saudável, né? Faça um esforço consciente para você manter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e o seu trabalho. Porque muitas vezes aquele trabalho se torna tóxico porque a gente está trabalhando mais tempo do que deveria e não sobra tempo para quê? Pra gente descansar, pra gente ficar com a nossa família, com os nossos amigos, pra gente ficar com a gente mesmo, pra gente ter um momento de descanso, de relaxamento, de um momento seu pra você fazer o que você bem entender. Se você quiser ficar olhando pro teto, é seu momento, você vai ficar olhando pro teto, entendeu? Então, tenta manter essa vida mais equilibrada, porque às vezes a gente trabalha demais e a gente tá cansado e a gente fala, pega e olha pro trabalho e fala, esse trabalho é tóxico. Mas como que você tá gerenciando o seu tempo? Como você tá colocando limites? Porque assim, quanto mais a gente se abre, mais as pessoas vão achar que elas podem, né? Então, se você não colocar limite, vai vir mensagem a hora que for, vai vir a meia hora que for, e vai ser assim. Aí você vai se sentir o quê? Pesado, né? Vai ser um negócio tóxico pra você, que você não vai aguentar. Então, saiba se impor, saiba ver se você está gerenciando bem o seu tempo e tenta fazer esse equilíbrio pra você também ter a sua vida pessoal, né? Pra você não ser uma pessoa que só tenha a vida do trabalho o tempo inteiro, né? Você respira trabalho e aquilo vai ser tóxico pra você, porque você está fazendo ser tóxico, entendeu? Um outro ponto muito importante: conecte-se com pessoas positivas, porque que nem eu falei, né? A gente somos influenciáveis, então da mesma forma que nós somos influenciáveis por situações negativas e pessoas negativas, também somos influenciados por pessoas positivas. Então, quanto mais pessoas, mais conexões positivas você tiver, tanto dentro do trabalho quanto fora do trabalho, isso vai te ajudar a manter energia positiva e a lidar melhor com os ambientes tóxicos. Então, se você tiver com energia elevada, a chance de você lidar com aquele ambiente é muito maior. Agora, se você já tiver com energia baixa, porque você está conectado com pessoas de energia baixa, vai ser muito pior, né? Então, se você olhar no seu trabalho e falar, meu, não tem ninguém. Ninguém aqui, só tem gente negativa, gente que me deixa pra baixo e tal, tá? E fora do seu trabalho? Tem pessoas que elevam a sua energia, pessoas que te deixam pra cima, que te deixam motivada. Se conecta com essas pessoas, se fortaleça com essas pessoas, pra quando você estiver no seu horário de trabalho, você esteja forte pra enfrentar essas outras pessoas que querem te deixar pra baixo ou que tem essa tendência de te deixar pra baixo, entendeu? E dentro do ambiente do trabalho, sempre tem aquele que a gente se conecta mais, né? Que você pode desabafar, que você pode trocar ideias. Deve ter alguém. Começa a ter um olhar mais positivo para as pessoas, para você achar conexões dentro do seu trabalho, para que você consiga ter essas conexões mais positivas, né? Um outro ponto que pode te ajudar é a proatividade. É você ter iniciativa de mudar o que pode ser mudado. Tem coisas que a gente não pode mudar. E aí não adianta ficar sofrendo por coisas que não podem ser mudadas por nós. Mas tem coisas que a gente consegue mudar, né? Então a gente tem que dar o primeiro passo. Não adianta só a gente ficar reclamando e não dar o primeiro passo pra mudar. Então, se você acha que tem algo errado ali, naquele ambiente, que não tá em coerência, que você vê que pode mudar, conversa com seus superiores, conversa com o seu time, conversa com seus pares, vê o que você pode mudar ali para que aquele ambiente se torne um ambiente mais agradável. E eu tô falando até de ambiente físico, tá, gente? Porque o ambiente físico interfere muito. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa há muitos anos, e muitos anos eu ficava numa salinha fechada, sem janela, um negócio escuro. E, meu, aquilo influenciava a gente. Então, se você... E aí, o que a gente fez? Colocou uma parede colorida, tentava colocar coisas alegres dentro da sala para que aquilo motivasse a gente. Porque senão ficava uma caixa de sapato, sabe? Que você não via a rua, você não sabia se estava chovendo, se estava sol. Isso vai influenciar o nosso estado de espírito, vai transformar aquilo em tóxico. Então, se o ambiente físico também não estiver legal, isso vai interferir. Então, se você vê que você tá num ambiente físico que não tá legal, muda isso. Coloca uma flor, uma planta, alguma coisa alegre. Conversa com seus pares como você pode mudar aquilo. Conversa com a RH, com a empresa. Se você não tá achando legal a conduta de algum colega, chama ele para conversar. Então, mude o que você acha que pode ser mudado.
Porque tem coisas também que não adianta a gente ficar sofrendo se a gente não pode mudar, né? Um outro ponto é sobre resiliência. E resiliência, a gente tem que ter em tudo na nossa vida, né? Então, se você aprender a ser resiliente e a lidar com situações difíceis na sua vida, isso pode te ajudar a manter uma mente mais positiva e saudável, mesmo em um ambiente tóxico, né? E aí tá, como que eu vou ser resiliente? Aprendendo a lidar com estresse. Aí você pode aprender técnicas de gerenciamento de estresse com relaxamento, meditação, yoga, a técnica que você achar mais legal. Encontrando o lado positivo das situações, né? Tendo um mindset de crescimento, uma situação ruim, o que eu posso aprender dessa situação? O que essa situação pode mudar, né? Fazer exercícios regularmente também ajuda a gente com resiliência, porque o exercício físico vai aliviar o nosso estresse também e aumentar o quê? A sensação de bem-estar. Isso também ajuda, mas não é um episódio sobre resiliência, depois a gente fala sobre resiliência, mas essas são algumas dicas. Então, se você aprender a ser resiliente, você também vai conseguir aprender a lidar com esse ambiente tóxico. E ser resiliente, gente, não é tomar porrada o tempo inteiro e ficar quieto, não é isso, tá? Resiliência não é isso. É você superar as situações e mudar para melhor. Quando a gente é resiliente, a gente passa pela situação, aprende com ela, para que coisas novas e melhores aconteçam, né? E aprenda a ser assertivo. Como? Com a comunicação. Como que tá a sua comunicação? Você está se comunicando de uma forma assertiva? Você defende as suas necessidades, impõe os seus limites novamente, né? Que nem eu falei. Quando a gente sabe defender as nossas necessidades, impor os nossos limites, isso ajuda a manter a nossa integridade, a nossa autoestima. Ajuda a gente a se posicionar. Quando a gente se posiciona, as pessoas sabem, de novo, as pessoas sabem o limite, as pessoas passam a admirar a gente também, porque pessoas que se posicionam são admiráveis. Às vezes o nosso posicionamento é contra alguém, e aí aquela pessoa vai ficar doída, mas você está se posicionando, você está falando, sempre com educação, né? Paciência, você não vai sair ofendendo ninguém, mas você vai colocar o seu ponto de vista, e isso é muito legal. E se você vê que nada disso está funcionando, que tá muito pesado para você, considere sair desse lugar, considere mudar de emprego, começar a se mexer aí para mudar e sair desse lugar. Porque a gente não pode ficar doente por conta de um emprego, né? Por mais que a gente tenha os boletos para pagar no fim do mês, se a gente não tiver saudável, se a gente não tiver saúde, a gente não consegue trabalhar. E sem conseguir trabalhar, a gente não vai ter condições de pagar o boleto no fim do mês da mesma forma. Então, procure outras oportunidades de trabalho antes que você adoeça. Use essas dicas para você conseguir identificar se tá legal, se eu consigo mudar isso, mas se você vê que não tá conseguindo, muda de emprego. E se você mudar de emprego 10 vezes e 10 vezes você não estiver se adaptando, aí procure a ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, ver por que tantas coisas estão te afetando. E veja, né? Porque às vezes é algo interno que você precisa resolver dentro de você e às vezes não é nem em relação ao ambiente externo. É mais sobre o que tá dentro de você, certo? Então, trabalho tóxico. Uma vez na vida, pelo menos, alguém vai ter, alguém vai lidar. Isso vai te ensinar muitas coisas para você trabalhar com outras pessoas, outros empregos. E é importante para você e para sua saúde, tá? Você lidar com isso, porque ninguém merece viver anos, na maior parte do nosso tempo, de uma forma pesada, de uma forma que a gente não tem perspectiva, que você quer sair correndo todo dia, falar que todo emprego é maravilhoso, até quem tem a sua própria empresa, até quem tem o seu próprio emprego, que criou o seu próprio emprego, tem dia que não é legal, né? Às vezes a pessoa tem o sonho de montar uma empresa, de empreender. Todo dia é legal para aquela pessoa? Não é. Então a gente tem que saber também que não é todo dia que você vai estar sorrindo, que legal. Vai ter os dias mais pesados, né? Mas quando esses dias são mais pesados, que aí se tornam tóxicos do que bons, aí a gente tem que ver o que a gente pode fazer.
E aí, usando essas dicas, eu acho que você pode conseguir aí mudar sua percepção e ter algo mais leve para você lidar com isso, tá bom? Depois vai lá, me conta se você acha que outras coisas podem ajudar, se você já teve alguma experiência que você conseguiu mudar esse ambiente tóxico, né? Você conseguiu colocar a positividade, conseguiu ser positivo mesmo nesse ambiente, me conta que vai ser muito legal. Eu posso dividir aqui também com o pessoal em outros episódios, certo? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por me ouvir até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo!